Papo Mineiro, numa prosa de gestão pública, com a consultora Bárbara Menucci, apaixonada pelos movimentos criativos que acontecem de gente para gente. Então, nós vamos ter uma boa entrevista, que eu também gosto disso. Atua como consultora da Unesco, Transcriativa, e é membro da rede. Esse aqui, como é que chama? Eu esqueci esse nome dessa empresa. ESG para já. Sua jornada profissional é direcionada entre as pautas de brand, economia criativa e ESG, com o objetivo de gerar valor compartilhado por meio da combinação entre criatividade, estratégia e impacto. E é hoje a atual presidente da empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, Belo Tour. Seja bem-vinda, Bárbara. E aí, Hernani, boa tarde. Boa tarde também. Olá para todo o pessoal que está escutando e acompanhando o Papo Mineiro. Que bom estar aqui com vocês. Estou feliz pelo convite. Que bom, né? Muito tempo que eu estou querendo essa conversa com você. É sempre bom para a gente conhecer as pessoas. Você está aí numa posição muito boa dentro do turismo de Belo Horizonte. Então, vamos conhecer um pouquinho a Bárbara. Demais. Né? E eu gosto desse lugar, viu, Hernani? Porque antes da gente estar em qualquer lugar, somos pessoas, né? Somos gente. Graças a Deus, né? Então, graças a Deus, Bárbara? A gente não pode deixar de ser gente, né? Exato. Isso mesmo. Também gosto disso. E você encontrou uma equipe boa, né? Tem muita gente boa aí. Uma equipe muito boa, capacitada, técnica, com muita história também, com muito tempo e muito amor pelo que faz. E aí eu chego para somar, né? Chego com a minha visão, a minha experiência, a minha visão também de cidade, de cultura, e a gente está fazendo coisa muito interessante por aí. Tem 4 meses a minha chegada, mas já estamos co-criando coisas interessantes. E um olhar novo é sempre bom, né? Porque às vezes a gente está acostumado muito a ver uma parede só, de repente vem outra e conta assim, tem uma parede, outra paredezinha ali, quem sabe a gente olha um pouquinho para ela. Exatamente. Né? Justamente. Exatamente. Então vamos à sua história. Vamos à sua história. Você é então, Belo Horizontina ou não, né? Eu sou Belo Horizontina, Hernani. Que bom. Nascida aqui em BH, mas como vários retratos de Brasil, tenho famílias aí espalhadas por outras regiões e uma família também, uma parte da minha família que vem do norte de Minas, que me trouxe um coração muito pulsante pela Bahia também, pela essa cultura, e um tanto mineiro no jeito de ser, e um tanto mineiro na forma de relacionar. Então, tenho essa construção. Eu sou aqui de BH, então sou de uma família de matriarcas, e isso me trouxe uma perspectiva muito interessante de como ser mulher, de como enxergar a minha potência como mulher através das que vieram antes na minha família, assim, vendo as histórias dela e encontrando essa força de mulheres que criaram uma família. Lá em casa a gente brinca que a história é os meus, os seus, os nossos. É bem essa família Belo Horizontina, mineira, que a gente sempre cabe mais um na mesa, que a gente fala que é o familhão, que chegam os amigos, que chegam as pessoas queridas e a gente se transforma no familhão. Então, é um lugar onde eu aprendi a acolher, a estar com pessoas diversas, a sentar na mesa, a respeitar o olhar e a diversidade do que somos e dos nossos desejos quanto sujeito, e aprender a confluenciar nesses encontros em potências, porque a grande chave é quando a gente está em um ambiente diverso, e ao invés de a gente enxergar as diferenças apenas como algo do que discordamos, a gente enxergar aonde podemos ter a soma de potências e multiplicar. Sim. Então, essa é a minha forma de olhar para a vida. Eu valorizo muito o que eu chamo de tecnologia de gente,
porque nesses tempos que estamos, né? E que bom que existe a tecnologia digital, né? Igual, senão a gente não poderia estar aqui fazendo esse papo online, igual estamos com tanto avanço, mas a gente precisa usar isso ao nosso favor, reconhecendo primeiro que somos gente, a nossa tecnologia, o nosso borogodó, para que a gente possa usar de maneira adequada e ao nosso favor essas tecnologias que estão surgindo. Então, eu valorizo essa tecnologia de gente que, para mim, ela está em todo tipo de pessoas. Tanto nas pessoas que saem da esfera aonde você é, aonde você está, e vai na esfera da experiência, do que nos humaniza, do que está no campo dos afetos, do que está no campo do sentir, que é isso que é transformador. É quando a gente pega isso e usa de insumo para inspirar e para desenrolar a vida mesmo, descomplicar a vida, para dar sequência aí no que a gente precisa dentro do nosso existir. Então, eu falo que das coisas que mais me encantam é sentar com essa tecnologia, esse borogodó, e co-criar coisas positivas. E agora, estando à frente na gestão da Belo Tour, é muito incrível poder, através disso, co-criar por uma dimensão muito maior, né, para uma cidade, gerando um impacto para uma cidade que reverbera nos seus entornos, que reverbera num estado, que reverbera num país, que reverbera no mundo. Então, isso, para mim, é extremamente valioso. Não tem dúvida. Ótimo, né? Você foi estudar, então, mas mais uma coisa criativa também, né? Você gosta muito do criativo, dos movimentos criativos, né? Como é que foi isso? Como é que você aproximou dessa economia criativa? Então, sempre tem aquela dúvida, né? Quando a gente vai escolher qual faculdade fazer, para onde eu vou, o que eu vou ser, e muitas vezes acho que até de forma errada a gente se limita demais. Então, vou entrar nesse curso de administração e vou ser administradora e dessa forma. E, na verdade, a gente precisa se reconhecer dentro desses espaços, né? O que esse curso eu posso usufruir dele para me reconhecer. E aí, eu sempre fui uma pessoa da comunicação, da cultura. Eu cheguei a cursar comunicação em produção e cultura na UFBA, em Salvador, que foi um momento muito importante para mim, assim, estar numa faculdade federal, no maior território negro, assim, do mundo, fora da África. Então, me trouxe outra perspectiva de Brasil, de mundo, e foi muito importante ali para que eu começasse a entender como essa minha forma de comunicar, de relacionar, do criativo, eu pudesse transformar isso em trabalho mesmo, que pudesse gerar um impacto para o entorno onde eu atuo. E aí, logo em seguida, eu entrei no curso de administração, já em Belo Horizonte, e foi muito interessante, porque aí eu saí de um curso que ele é muito mais aberto, de comunicação e muito mais do criativo, e fui para um curso que ele é do business, né? Que ele é da gestão, que ele de certa maneira, mais cartesiano, assim, da parte financeira. E aí eu precisei juntar esses dois eixos de estudo e de atuação, e aí eu encontrei a economia criativa, né? Que é esse reconhecer essas diferentes economias que são pulsantes e que sim geram um retorno gigante de desenvolvimento econômico para o Brasil e para o mundo. Né? A economia criativa em 2023 ultrapassa o PIB do automobilístico, se eu não me engano. Então, é de extrema importância, né? Hoje a gente vê o quanto que o empreendedorismo está crescendo no nosso país. E dentro dos jovens mesmo, os jovens estão cada vez mais querendo empreender e ser donos do próprio negócio. Então, um pouco dessa via, e aí eu descobri a economia criativa, e aí eu descobri o ESG, que, para mim, eu tenho um entendimento, Hernani, de que se estamos no espaço e temos a possibilidade de fazer algo, vamos fazer direito? Vamos olhar para o contexto que a gente
Então, diante disso, eu fui entendendo o ESG, né, que é a sigla que o mercado ele usa para reconhecer as atividades ligadas à sustentabilidade, ao social e à governança. E essa é uma sigla usada no mundo inteiro. E para mim, essa é uma pauta transversal, porque ela reflete o contexto da nossa sociedade, né? Não é porque eu estou numa pauta de turismo hoje que eu não vou olhar para o clima, que eu não vou olhar para os impactos que é gerado dentro dessa cadeia para o clima, né? Olha o que a gente está vivendo aí de tempo. Cidades, Belo Horizonte há mais de 150 dias sem chover, e é algo que foge da capacidade da nossa capacidade, assim, porque no sentido que eu falo de dizer chove agora, porque na verdade isso é reflexo do impacto que a gente gerou do mundo, né? A gente precisa agir e reduzir os nossos impactos e regenerar para a gente não passar por essas situações. E dentro disso também entendendo o recorte social, né? Se nós temos um mundo onde metade são mulheres e a outra metade são os filhos dela, nós temos que ter mulheres na liderança. Então eu fui pegando essas pautas, entendendo como que o meu lugar de atuação eu posso colocar a intenção para contribuir para uma transformação, para um avanço diante desses contextos. E aí eu trouxe a pauta ESG. E aí, todos esses contextos de estudos, de direções, eu fui entendendo que a gente não faz nada sozinho também, que a gente precisa estar em rede. Eu fui me conectando a algumas redes. Então, hoje eu sou consultora, faço parte do board consultivo da Unesco Source Transcriativa, que é uma aceleradora de transformação criativa chancelada pela Unesco Source, que olha o desenvolvimento sustentável pelo mundo. E sou membro da rede ESG para já também, que são de profissionais de diversas áreas que entendem que o ESG é pauta transversal. Ela é pauta para todos. Sim. E você, como é que você atua nesse grupo, nessa rede? Como é que essa rede acontece? O ESG para já? Ou a Unesco Source? As duas. Tá. Então, a rede ESG para já, eu participei da primeira turma. E aí a gente fez, sabe aquele modelo, business model generation que é do Osterwalder, o Canva? Ah, sim. A gente falou, cara, essa é o principal instrumento que os negócios usam para tangibilizar, né? Qual que é a sua cadeia qual que é a sua rede, onde é a sua fonte de receita, qual que é o seu objetivo, assim, e aí a gente falou, vamos colocar o SG como transversal e trouxemos a proposta do Business Model Regeneration, onde sim, o negócio ele é olhado trazendo as pautas SG como transversal. E aí a gente fez essa ferramenta que está disponível para todas as pessoas que quiserem acessar, podem acessar o site da Rede SG para já e baixar a ferramenta. A gente fez um e-book e a gente também atua com aplicação de consultoria, com aplicação de workshops, para a gente conseguir avançar na pauta. E aí, na rede Unesco Source Transcriativa, só tomar uma água. Toma, pode pôr. Tá muito seco, tem que tomar água. Muito seco. Na rede da Unesco Source Transcriativa, a gente tem um olhar para como avançar em territórios, valorizando através da valorização do borogodó desses territórios, das pessoas que estão neles e um trabalho em comunidade. E aí o principal trabalho é da gente promover diálogos, então a gente eu participei de vários painéis, assim como o RD Summit, Hacketal, de vários encontros de inovação, onde a gente fala sobre pautas que são necessárias, sobre como avançamos nesse momento, né, dessa transformação socioambiental que a gente tanto precisa com o olhar para o negócio, e cada consultor com a sua soma de experiência. Então, ali no grupo, a gente tem lideranças indígenas e lideranças que, como eu, estavam ali, por exemplo, na iniciativa privada. Agora eu estou na gestão pública, mas até então, quando eu entrei, eu estava na iniciativa privada. E, além disso, a gente também está trazendo programas de aceleração
criativa. Então, é de auxiliar para que outras pessoas, para que outros negócios descubram os seus potenciais e possam avançar, ainda mais num mundo onde está super acelerado e onde a gente precisa reconhecer e potencializar o que nos diferencia. Não é sobre querer ser tudo, é sobre entender o que nos diferencia. Justamente, né? É interessante essa visão, porque muita gente fala que a gente está atrasado. Eu acho que a gente não está tão atrasado, né? Como é que você vê, você encontrando com outras pessoas, esse intercâmbio internacional, como é que você vê o Brasil nisso tudo? Olha, é muito interessante, assim, eu estive no encontro de cidades criativas da Unesco em Portugal. E é muito interessante como que o brasileiro, esse potencial criativo que temos, e aí eu não estou dizendo que outros territórios e outros países não têm, mas o quanto que a gente consegue pensar e solucionar e trazer soluções que são numa esfera assim que só pode acontecer na esfera criativa mesmo, sabe? Que é você pegar uma realidade e repensar a forma de olhar para ela. E aí foi muito interessante nesse encontro, porque falando, queria trazer aqui para Belo Horizonte o recorte, que é muito interessante o quanto que hoje em Belo Horizonte a gente é referência em vários programas, na forma de gestão. Por exemplo, o Observatório do Turismo, que o de Belo Horizonte é modelo, assim, tanto em Sim. âmbito nacional quanto em âmbito internacional, sabe? Os programas que a gente faz aqui de gastronomia são modelos. A gente, inclusive, recebe sempre convites para levar chefes e comparecer em eventos de outras cidades para a gente fazer um benchmark marketing com elas. Então, é bem interessante enxergar isso, porque nós temos muito, é uma cultura do Brasil e em Minas também, acho que em Minas, em Belo Horizonte ainda mais, a gente faz muita coisa foda, vou usar essa palavra, muita coisa Sim, incrível, mas a sim. gente não sabe falar muito bem sobre, assim, sabe? Tangibilizar em palavras o quanto isso é incrível. E aí, e o que eu percebo é que fora, principalmente, assim, igual nesse encontro, as pessoas chegavam para mim e falavam, Bárbara, Belo Horizonte faz um trabalho incrível de gastronomia, a gente precisa aprender com vocês, sabe? A gente quer vocês junto, vocês são referências. E da mesma forma que nós também precisamos reconhecer os potenciais dos outros e fazer essas trocas, né, para a gente Sim. avançar. Mas a Muito bem. visão que eu tenho hoje é que Belo Horizonte é uma cidade incrível, Sim. mas que a gente precisa reconhecer mais o que nos torna incrível, porque as pessoas já estão de olho aqui na nossa cidade. Não, e também às vezes falta comunicação, né, Bárbara? Falta comunicar a gente é assim muito entre montanhas e às vezes a gente não sabe contar, né? Contar, comunicar o que está sendo feito. Né? Você pensa bem, nós temos a sétima escola empresarial do mundo, né? Que é a Fundação Dom Cabral. Né? Eu gosto muito do sistema de rede e eu aprendi a formação de redes dentro da Fundação Dom Cabral. É muito importante, né? É muito importante. Isso é muito inovador, né? Por mais que já tenha algum tempo, mas é muito inovador. Né? Então, ninguém faz nada sozinho, tem que ter uma rede. Né? Tem que ter uma rede. Se Tem não que ter tiver a uma rede. rede, não anda. Mas Exatamente. vamos agora entrar na sua chegada a Belotu. Como é que foi essa chegada? Como é que você está percebendo essa nova experiência, esse novo desafio? É interessante, Hernani, porque assim como toda chegada é sempre um desafio, né? É um novo. Tanto uma presidente nova que entrou, quanto uma equipe nova, quanto uma estrutura nova. Mas para a gente. O que foi muito importante nesses 4 meses e daqui para frente também a gente precisa continuar é estar disposto. E o time da Belotura, assim como eu, a gente está muito disposto, sabe? A pensar diferente, a olhar os pontos de soma. Então, eu acho que a grande chave da minha chegada foi eu chegar
reconhecendo o que essa empresa e o que todo esse corpo técnico faz, olhando para essa história, escutando, trazendo para junto e, ao mesmo tempo, olhando para o que eu posso somar e essas pessoas estando abertas para o que eu posso trazer de diferencial, né? E é muito interessante porque eu também, assim, eu moro em Belo Horizonte, então já vivenciei vários projetos e antes de estar na Belotur, já vivenciei várias experiências promovidas pela Belotur. Então, eu tenho um olhar tanto de quem viveu, quanto pessoa, quanto um olhar da iniciativa privada. Então, eu venho muito com essa soma. Mas, para mim, a principal chave nesse sentido é estar disposto, porque se a gente não tiver, a gente só enxerga a diferença. E, nesse caso, eu tive o privilégio de ambos os lados a gente perceber na diferença um lugar de soma. Ótimo, isso é importante. Então, quais os planos para frente? Então, bom, a primeira coisa é, Belotur tem projetos muito legais, mas a gente Sim, precisa conseguir falar mais sobre eles, comunicar, né? Olha aí, de novo, você fala que a gente está entre montanhas, que nossa dificuldade é comunicar, isso reverbera ali também dentro. Então, a gente precisa comunicar mais e que as pessoas também tomem para si muitos dos projetos e estudos que a Belotur hoje desenvolve, que são para a cidade, né? Quando você está na gestão pública, você está no lugar de estruturar e de criar mecanismo para a população. É para a cidade, não é para Belo Tour. Então é um olhar muito assim. Nós estamos fazendo um trabalho em cima de um plano estratégico que eu desenvolvi com a equipe, que é com foco em valorizar o que nos diferencia, que é a hospitalidade, essa cidade que ela é grande, mas ela tem muita essência, esse lugar onde o turista chega e ele não se sente uma pessoa de fora, onde também é uma cidade que o turismo e que as experiências são para os moradores também. Então, a gente está muito com essa visão e focado na hospitalidade, nas conexões vibrantes e trazendo a pauta ESG como transversal. Até, não sei se você sabe, ô Hernani, mas logo na minha chegada, a Belotur, ela entrou como signatária do Pacto Global. Somos a primeira empresa municipal de turismo a entrar nessa rede. Então, isso só sim. reforça o nosso potencial quanto avanço aí na pauta de sustentabilidade e de social. E é uma cidade também com muitas praças, muitos parques, né? Muitos parques. A gente percebe isso, uma cidade bonita, né? Mas que tem seus problemas também. É uma cidade grande, de mais de 2 milhões e meio, que, ao se somar a região metropolitana, passa de 6 milhões. Então, e esse pessoal todo passa dentro da cidade. Né? Então, a gente tem que entender também que, como uma cidade maior, problemas existem. Né? A gente tem que ter paciência para ir tentando solucionar esses problemas. Né? Sim, e penso que essa paciência em solucionar os problemas e também o estar disposto ao diálogo, sabe? Porque no final é sobre caminhar junto, é sobre a gente entender que sempre vai ter pontos para melhorar, é sobre entender quais são as prioridades. Eu falo muito sobre isso, né? Pegando, por exemplo, o Carnaval de Belo Horizonte, que é uma pauta que é super cara para a gente na Belo Tour, que o prefeito Fuad, ele traz muita intenção nessa pauta e foi a primeira, assim como o Arraial, foram os dois grandes projetos que ele falou, Bárbara, cuide, olhe, coloque muita energia, porque isso a gente precisa entregar com excelência para a cidade. E aí quando a gente entra nessa esfera, tem muitos pontos para inovar, caminhos, possibilidades, mas a gente precisa elencar o que é prioritário para a gente conseguir ir escalando, sabe? Então, e para mim essa é a visão, é muito uma soma que eu trouxe na minha perspectiva de iniciativa privada, nesse lugar de gestão, que a gente sai do lugar quando a gente tem um olhar estratégico, elenca as prioridades, elenca o que é possível e traça um plano. O que é possível avançar no ano 1, no ano 2, e vamos, sabe? A questão da pandemia também, eu penso que a Belotur passou muito bem pela pandemia ao reestruturar várias coisas. Né? Precisava se estruturar algumas coisas, então esse momento também foi
cuidar dessa estrutura. Isso foi muito importante, né? Fazer uma conferência municipal depois, no final de tudo, 2023, e isso tudo é um ganho, né? Tudo isso é um ganho. Então, bebe mais água. Bebe mais água. Né? Estou bebendo aí, aqui. como é que você está vendo aí para 25, né? 25, evidentemente, nós temos já algumas coisas mais ou menos demarcadas, são eventos de calendário. O carnaval vem aí no princípio de março, né? E depois também tem um arraial no meio do ano, isso já é praxe, mas tem muito mais hoje, muito mais coisas. Talvez fazer a segunda conferência mais no final de 2025, né? Então a gente já tem coisas para trabalhar e pensar, né? Como é que você está vendo aí os próximos anos? Ô, Hernani, peraí, vamos voltar aqui para 2024 ainda, porque 2024 ainda não acabou, não, tem muita coisa. Então, Tem. a primeira coisa que eu queria aproveitar esse espaço para falar, né? Porque quando eu trouxe um contexto de que o Belo Horizontino ele precisa se conectar mais com as pautas que são que estão aí, os projetos que são ofertados, porque não é para Belo Tour, é para a nossa cidade. Eu queria trazer o exemplo do Arraial de Belo Horizonte, porque nós fizemos logo na minha chegada, assim, a gente fez o Arraial de Belo Horizonte, justamente pensando em como que a gente poderia amplificar essa manifestação cultural que é tão tradicional para a gente aqui em Belo Horizonte, mas que muitos belo-horizontinos não conhecem. E aí a gente mudou de espaço. Teve muita gente que nunca tinha ido no Arraial ainda. A gente fez um trabalho com muita intenção de convidar essas pessoas, de provocar mesmo, de falar, olha, esse evento é gratuito, é na sua cidade, acontece há 45 anos, sabe? É a nossa história. Trouxemos também a pauta SG como transversal. A gente teve um arraial, um evento gratuito, sem retirada de ingressos, para todos os tipos de pessoas, sem nenhuma ocorrência. E aí tem o trabalho em rede, né? Porque isso só é possível através de um trabalho integrado entre os diversos órgãos. Então, Belo Horizonte não faz nada sozinha. Então, tem todos os atores culturais que fazem essa festa, assim como os gestores públicos que atuam também junto das suas secretarias, empresas e autarquias para a gente conseguir fazer essa mobilização. Então, Foi o uma Arraial edição belíssima. Foi uma edição belíssima. foi incrível, foi incrível. Assim, a gente fez uns trabalhos que, por exemplo, toda a lona do Arraial a gente doou para uma ONG que transforma lonas em bolsas. Todos os lixos foram reciclados, os resíduos foram feitos a gestão e os possíveis a reciclagem através do programa Recicla Belo com a parceria da SLU. A gente teve o protocolo anti-assédio, que é o protocolo quebra do silêncio aplicado no evento, com apoio da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança Alimentar. A gente teve concurso do Prato Junino. É muito 360 o evento, sabe? É muito interessante. Fora, assim, você vê uma manifestação cultural que nos coloca como um dos maiores arraiais do Brasil, o maior arraial do eixo sul-sudeste, acontecendo aqui na nossa cidade há 45 anos, sabe? Isso reconhecido pelo Ministério do Turismo, pela Embratur. Então, a gente precisa conectar com essas fortalezas. O quanto que Belo Horizonte, nossas manifestações são incríveis e reverberam e tem capacidade turística, assim, que a gente pode explorar muito, muito mais. Ainda esse ano, a gente tem aí para falar o carnaval, né? Como eu falei, é uma pauta que é muito cara, que a gente está trabalhando com muita gestão, estratégia e tentando acelerar o quanto antes tudo que a gente precisa colocar todos os instrumentos que a gente precisa colocar na rua, reconhecendo que é uma manifestação que ela acontece o ano todo, né? Porque a gente fala o carnaval ali no momento de celebrar, mas as escolas de samba já estão atuando, os blocos caricatos, olha aí, Hernani, os blocos caricatos, tem gente que nem sabe que ele acontece com a história de Belo Horizonte, ele nasce junto, e a gente precisa falar sobre isso. Os blocos de rua que fazem essa festa incrível, que tem uma diversidade aí
de manifestações culturais gigante. Então, a gente está com muito foco no carnaval, tá? Trabalhando muito para que esse ano a gente ainda tenha resultados e entregas para a população. Além disso, e trazendo uma visão de carnaval, Hernani, que é muito importante, que ela é integrada. Por que Belo Horizonte é o melhor carnaval do país? Porque é o carnaval mais seguro, porque é o carnaval com melhor estrutura, sabe? Então, a gente precisa colocar o que nos diferencia. É um carnaval onde todo o time de prefeitura, junto com as demais governanças, instituições, a gente acompanha ele 24 horas ao vivo através do COP. Então, a gente precisa trazer essa dimensão para os atores e para a população mesmo, do quanto que isso nos diferencia, que faz uma festa com essa atmosfera que é muito única e que cada vez mais turistas querem estar aqui junto conosco. E, além disso, em novembro, comemoramos 5 anos de título de Cidade Criativa da Gastronomia. Também a gente tem vários projetos aí para estar lançando em novembro. E ligados à pauta da gastronomia, que é uma pauta que nos posiciona como uma das cidades mais legais, assim, turísticas do Brasil, né? Um minutinho. Toma uma aguinha, toma uma água. Mas é muito interessante. A gente vê a pessoa chegando, assim, com tanto um olhar tão interessante, um olhar moderno, um novo olhar, é muito bom. Né? Desculpa, querido. Não, mas toma uma aguinha, isso é normal. Toma mais uma aguinha, isso é normal. Nós também estamos terminando, Bárbara, e eu quero que você assim, deixe uma mensagem para as pessoas. Talvez até dentro disso, né, que você acabou de mencionar. Olha, a primeira coisa que quero dizer é que para que todo mundo que esteja escutando esse papo, acompanhando o seu canal, para se conectar mais com os projetos que estão sendo feitos na cidade, para se conectar mais. E aí eu falo através da pasta da Belo Tour, porque a gente tem muitos projetos legais que são para as pessoas, mas que as pessoas desconhecem. E a gente precisa que todo mundo chegue junto, reconheça, se conecte para a gente ter a amplitude e ter o nosso potencial explorado como devidamente, sabe? A gente pode ser muito maior, mas a gente precisa de mais gente chegando junto. Então, queria fazer esse convite para conhecer os projetos da Belo Tour, das outras secretarias também, entenderem o que está sendo feito, o que está sendo construído. Tem um reconhecimento muito grande para a cultura de Belo Horizonte, para a estruturação da cidade. É um trabalho que a gente faz também muito integrado. E por que eu estou falando isso, Hernani? Porque é como se fosse uma dimensão de bastidor que muita gente não conhece e que eu fui ter a dimensão dela depois que eu entrei na Belo Tour e que quando eu olho eu falo, cara, é fantástico. É isso que está colocando as coisas funcionando como estão. Temos ponto para melhorar? Sempre vamos ter. Mas tem muita coisa muito legal acontecendo na nossa cidade, sabe? Então, para se conectar e para conhecer mesmo, quero dizer que Belo Tour está de portas abertas. Dizer que Belo Tour, eu sempre gosto de falar, eu sempre sento numa mesa e falo assim, você sabe o que é a Belo Tour? Porque tem gente que não sabe e tem medo de dizer, né? Então, a Belo Tour é a empresa municipal de turismo de Belo Horizonte. A gente é responsável pelo fomento do turismo na cidade, junto aí dos diversos atores, né? Claro. Então, o meu convite é esse, para as pessoas conhecerem mais o que está sendo feito, se conectarem mais e dizer que estamos super abertos ao diálogo, que a gente está aqui para atuar para o Belo Horizontino, para a nossa cidade, e que tem um time aqui por trás que faz tudo com muito amor e intenção. Muito bem, ótimo. Última pergunta. A mulher Bárbara está satisfeita? Está feliz? Demais, Hernani. Assim, para todas as mulheres
do meu time na Bela Altura, eu olho e falo, eu já falei algumas vezes e falo, eu não represento a Bárbara aqui só, eu represento muitas mulheres. Então, claro que tenho a minha vivência, a minha experiência, a minha idade, né, o que me faz ser a Bárbara, mas eu tenho uma consciência que ela me dá uma satisfação muito maior, que é saber que eu estou conseguindo, junto com outras mulheres, avançar, estar num cargo de liderança, sabe? Então, digo que estou satisfeito por estar nesse lugar representando tantas e que a gente segue Muito bom. junto. Ótimo, viu? Muito obrigado, né, por Obrigada a seu você. tempo. Você que está muito ocupado, eu sei disso, porque é muita coisa para fazer. Né? Muito obrigado e um grande abraço para você e Obrigada a sucesso. você. Muito E obrigada. sucesso. E vamos nos encontrando aí na Claro, cidade, nos movimentos. eu adoro essa cidade. E eu amo ser de BH. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Igualmente. Até logo. Então, tivemos aí a nova presidente da Belotur, Bárbara Menucci, e uma mulher assim bem disponível, bem clara, falar bem claramente, sabe, inteligente, sabe onde que tem que fazer o seu trabalho. Isso é muito importante para a cidade. Como ela disse, venham conhecer o calendário de eventos da cidade, proporcionar e viver e usufruir dessa bela cidade que chama-se Belo Horizonte. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.